O coração humano, um labirinto de escolhas. Quantas vezes nos perguntamos por que alguém faria isso? Por que um discípulo tão próximo, tão íntimo, trairia seu mestre? Hoje, vamos mergulhar nas profundezas de uma das histórias mais enigmáticas e dolorosas da Bíblia, a de Judas Iscariotes, os 30 pedidos. O que levou esse homem a entregar Jesus? Foi a ganância? Foi a desilusão? A amargura de sonhos desfeitos? Talvez sua visão do reino de Deus fosse diferente da realidade que se desenrolava. Ele imaginava um rei terreno, um libertador político que derrubaria o jugo romano. Mas Jesus falava de um reino celestial, de amor, de sacrifício, em planos humanos que no fim só o levaram a mais angústia e desespero. Deu lugar à frustração ao invés de render-se à vontade de Deus, de formas que não compreendemos, em tempos que não esperamos. A cegueira da dor e da ambição pode nos impedir de ver a mão do Criador, mesmo quando ela está estendida, pronta para nos sustentar. Deus estava operando em cada detalhe, em cada encontro, em cada palavra de Jesus. Mas Judas estava focado em seus próprios interesses, em suas próprias frustrações. Não significa que Deus forçou Judas a trair, mas que ele, em sua soberania, permitiu que os eventos se desenrolassem para o cumprimento de seus propósitos. Era predita, dolorosa, mas necessária para que a profecia se cumprisse e o sacrifício de Cristo pudesse se concretizar. Não que ele deseje nossa falha, mas ele é capaz de transformar o mal em bem, a dor em propósito. Isso não justifica o pecado, mas mostra a grandeza da misericórdia e soberania de Deus. Vemos aqui a mão soberana de Deus, que em sua infinita sabedoria utiliza até mesmo as ações pecaminosas para cumprir seus desígnios eternos. A virada espiritual não é um evento único, mas um processo de rendição e arrependimento contínuo. A Bíblia nos mostra que o caminho do arrependimento leva à restauração, à nova vida. A transformação começa quando reconhecemos nossa necessidade de Deus, quando nos abrimos para sua graça e permitimos que Ele cure nossas feridas e transforme nossos corações. Imagine Judas, em seus últimos momentos, o peso do remorso esmagando sua alma. É a escolha de não se afundar na culpa e na condenação, mas de buscar o perdão que só Cristo pode oferecer. Ele buscou a justiça própria, tentando devolver o dinheiro, mas sem buscar a face do seu mestre. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas imperfeitas, de falhas, de arrependimentos, que encontraram consolo e redenção em Deus. Ele não te condena, Ele te convida a voltar para Ele, a receber sua misericórdia. Não importa o que você fez ou o quão longe você se sente, o amor de Deus é maior do que qualquer pecado. Entregue-se, confie, permita que Ele restaure o que foi perdido. Suas feridas podem ser curadas, seus fardos podem ser aliviados, sua alma pode encontrar descanso. Davi, um rei segundo o coração de Deus, falhou terrivelmente, mas seu arrependimento sincero o trouxe de volta à graça divina. A diferença crucial foi o caminho que cada um escolheu após a falha. Pedro buscou a Jesus, clamou por perdão e encontrou redenção. A fé não é apenas crer intelectualmente, mas confiar plenamente em Deus e agir de acordo com essa confiança, mesmo quando as circunstâncias são contrárias. Que o Espírito Santo de Deus te envolva, te guie e te fortaleça para viver uma vida de fé, propósito e plenitude. Mas também é um eco da misericórdia de Deus, que pode transformar até mesmo as piores falhas em oportunidades de crescimento e redenção, quando há verdadeiro arrependimento. A escolha é sempre nossa: buscar o desespero ou a esperança em Cristo. Amém. Que a luz da esperança resplandeça em seu coração, dissipando toda a escuridão, toda sombra de dúvida e condenação. Lembre-se, Deus está sempre de braços abertos, esperando por você, não para te condenar, mas para te acolher
e te dar uma nova chance. Que essa verdade te impulsione hoje e todos os dias. Que a graça de Deus te alcance, te envolva e te restaure por completo em cada área da sua vida. Se você foi tocado por esta palavra, não guarde para si. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem de fé, esperança, arrependimento e restauração. Ele se permitiu ser influenciado por sua ganância e por sua decepção, desviando-se da obediência. Receba a paz que excede todo o entendimento, aquela paz que só Deus pode dar, e a força para recomeçar, para levantar-se e seguir em frente com um novo propósito. A obediência não é uma lista de regras e imposições, mas um relacionamento de amor, entrega e submissão à vontade de Deus. Judas buscou a si mesmo, em seu próprio desespero, e encontrou a ruína. Há sempre um caminho de volta para Deus. O início da transformação é o momento em que a alma se cansa de suas próprias escolhas e busca a direção do Criador. Nele, há paz para a sua alma e direção para o seu caminho. Abrace a fé que move montanhas. Escolha a obediência que traz bênçãos e vida plena. É uma escolha diária, um compromisso do coração. É quando a consciência nos acusa, mas o amor de Deus nos chama. A consciência da sua traição o levou ao desespero, não ao arrependimento que conduz à vida. Ele jurou não conhecer a Jesus por 3 vezes, mas a história de Pedro não termina em negação. A lição aqui é poderosa. A queda não é o fim. O arrependimento genuíno e a restauração divina são possíveis e acessíveis a todos que se voltam para Deus. Jesus olhou para ele e Pedro, ao se lembrar das palavras do Mestre, chorou amargamente, um choro de profundo arrependimento. Um mistério divino de amor e justiça. Desde o Salmo 41:9, as Escrituras já apontavam para a traição de um amigo próximo. Ele move montanhas invisíveis, tece planos que nossos olhos limitados não conseguem discernir. Cada passo de Jesus era parte de um plano maior, um plano de redenção para toda a humanidade. Cada erro, uma lição profunda sobre a dependência de Deus. Se Judas tivesse confiado na soberania de Deus, talvez sua história tivesse sido diferente. Confiar em Deus não é passividade, mas rendição ativa à sua vontade, sabendo que seus planos são sempre os melhores. Judas estava inserido nele, mesmo sem entender, mesmo agindo contra sua própria vontade consciente. A aplicação prática é clara. Confie que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece desmoronar. Ele pode usar até mesmo nossos desvios para nos levar ao caminho certo, para nos ensinar lições valiosas e para manifestar sua glória. O silêncio de Deus muitas vezes é o som da sua soberania em ação. O sofrimento sem propósito leva ao desespero, mas o sofrimento com Deus pode levar à transformação. Judas não permitiu que seu sofrimento o levasse a uma busca sincera por Jesus, mas sim a um caminho de fuga e traição. Ele buscou a solução em si mesmo, em suas próprias ideias de justiça ou de poder. A reflexão espiritual no sofrimento não é sobre encontrar respostas fáceis, mas sobre encontrar a presença de Deus, mesmo no silêncio ensurdecedor da dor. É sobre permitir que a dor nos aproxime do Criador e não nos afaste dele. Ou algo mais profundo, algo que ecoa em nossa própria alma hoje. Dor que rasga a alma, conflitos que despedaçam a paz, desertos que secam a esperança. Você já se sentiu assim? Como se estivesse em um deserto árido, onde cada passo é uma luta, cada respiração um fardo? Prepare-se para uma jornada de introspecção, fé e, quem sabe, redenção. Uma história que nos convida a olhar para dentro. Para entender a traição, precisamos entender o coração. Uma dor silenciosa que corroía por dentro, um desconforto com o plano divino.
Ele observava os milagres, ouvia as parábolas, mas talvez seu coração estivesse endurecido pelas próprias ambições. A dor do desengano é um deserto cruel, e nesse deserto, muitas vezes, nascem as escolhas mais difíceis, as decisões que nos afastam do propósito original. A vida, por vezes, nos joga em vales sombrios. Mas como manter a esperança quando a alma clama por alívio? O sofrimento, embora doloroso, pode ser um professor. Ele nos desnuda, revela nossas fraquezas e nos força a buscar algo maior do que nós mesmos. Nos momentos de maior angústia, somos convidados a refletir sobre nossa dependência de Deus. Judas, em algum momento de sua caminhada, pode ter sentido o peso de expectativas não atendidas. Essa colisão de expectativas pode ter sido o início de sua dor. No sofrimento, nossa fé é testada. É no cadinho da aflição que o ouro se purifica. Judas, em sua dor, pode ter buscado consolo em lugares errados. Ele se afastou da fonte de consolo. Há momentos em que Deus parece estar em silêncio, como se o céu estivesse fechado e nossas orações não passassem do teto. Mas mesmo no silêncio, Deus age. Judas, talvez, não tenha percebido o agir invisível de Deus em sua vida. O agir de Deus não se limita ao que vemos ou sentimos. Ele é soberano e sua obra se cumpre, mesmo em meio à nossa incompreensão. Lembremos-nos das palavras de Pedro em Atos 1:16. Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Essa passagem nos mostra que mesmo na traição de Judas, a palavra de Deus estava se cumprindo. A traição de Judas, por mais dolorosa que tenha sido, fazia parte de um plano maior para a salvação da humanidade. Hoje, essa passagem nos lembra que, mesmo em nossas falhas, em nossas dores e até em nossas escolhas erradas, Deus pode operar. Quantas vezes em nossa vida nos sentimos como peças em um tabuleiro, sem entender o jogo? Cada revés pode se tornar um degrau para um aprendizado maior. A transformação começa com um vislumbre, uma pequena luz na escuridão, um convite para mudar de rota. Talvez, se ele tivesse se voltado para Jesus com um coração verdadeiramente arrependido, clamando por perdão e misericórdia, a história seria outra. É um passo de fé, um mergulho na misericórdia divina. Pense em Pedro. Pedro negou a Jesus 3 vezes, em um momento de fraqueza, medo e confusão. Depois da ressurreição, Jesus restaurou Pedro, perguntando-lhe por 3 vezes se o amava. E a cada sim de Pedro, Jesus o comissionava a apacentar suas ovelhas. Judas se arrependeu, mas seu arrependimento não o levou à restauração, e sim ao desespero e à autocondenação. Se você está passando por uma situação de dor, de falha, de arrependimento profundo, saiba, você não está sozinho. Não importa o quão profundo seja o abismo em que você se encontra, a mão de Deus está estendida. Há esperança, há perdão, há um novo começo para aqueles que se voltam para o Pai com um coração quebrantado e contrito. A chamada é clara: tenha fé e obedeça. O que Judas precisava era de uma fé inabalável em Jesus e obediência à sua vontade, mesmo quando ela não se alinhava com suas próprias expectativas de um Messias político e vitorioso. A chamada hoje é para que você entregue seus fardos, suas dores, suas falhas a Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu declaro em nome de Jesus que todo o peso do remorso, da culpa e do desespero seja quebrado em sua vida agora. Receba o consolo divino que acalma a alma e traz paz em meio à tempestade. Em nome de Jesus, seja curado, seja restaurado, seja livre. A história de Judas Iscariotes é um lembrete solene de que as escolhas que fazemos têm consequências eternas.
Que a mensagem deste vídeo ressoe em seu coração, trazendo cura e esperança para cada área da sua vida. Siga nosso perfil para mais conteúdo que edifica sua fé, que te fortalece e te inspira a viver os princípios do Reino de Deus.